Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal para trazer mais um conteúdo para você relativo à política, esses meandros da política, como acontecem, enfim, desde já a gente já agradece o seu carinho, a sua paciência, obrigado mesmo, tá bom? E você que tem acompanhado também os nossos conteúdos, obrigado pela audiência, tá? E continue com a gente aí e ajuda a gente a fazer o nosso canal crescer, tá bom? E sem mais delongas, é claro, vamos lá então para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai trazer um tema que realmente gera muita conversa, muita discussão em rodas de amigos, discussões familiares, o que é muito salutar, é claro, preservando ali o princípio do respeito entre as opiniões, que é aquela velha discussão, a diferença entre direita e esquerda. Bom, para começo de conversa, direita e esquerda são dois lados, pode-se dizer, de uma mesma moeda. São dois espectros ideológicos, são duas ideologias políticas, ou seja, são duas formas de pensar distintas, né, em alguns termos, mas que em outros termos também elas acabam se cruzando, né, e gerando ali uma congruência entre as duas. Para princípio de conversa, a gente tem que entender como que surgiu a nomenclatura de direita e de esquerda, tá? A nomenclatura, né, o nome direita e esquerda surgiu durante a Revolução Francesa no final do século XIX. Né? No parlamento, na Assembleia Constituinte da França, haviam dois lados bastante, vamos dizer assim, rivais. Né? De um lado eram os girondinos e do outro lado eram os jacobinos. Os girondinos, que era tido como o grupo mais moderado, até de certa forma contra a Revolução, ele sentava-se à direita do orador, do presidente da Assembleia Constituinte. Né? E o grupo dos jacobinos se sentava à esquerda do orador, do presidente da Assembleia Constituinte. E os jacobinos, eles eram a favor realmente da Revolução, né, e de uma mudança drástica, radical no sistema de governo francês. Né? E os girondinos, ao contrário, né, eles já preservavam aquilo que já estava acontecendo, o governo como era, com pequenas mudanças pontuais. Bom, basicamente, daí surgiu-se então o termo direita e esquerda, apenas porque os girondinos sentavam-se à direita do orador e os jacobinos sentavam-se à esquerda do orador. E com a Revolução Francesa isso aí foi tomando força, né, e o termo direita e esquerda acabou se popularizando como um viés político. Aí dentro dessa história, o que acontece hoje, até hoje na verdade, a direita ela é tida como um grupo que prefere aquele governo como é, né, o status quo do governo como está, com pequenas alterações. E a esquerda ainda até hoje, seguindo aqueles preceitos da Revolução Francesa, né, ela opta por um governo revolucionário, vamos dizer assim, por mudanças drásticas no sistema de governo. Basicamente, historicamente, conceitualmente é isso. Né? Mas como se dá a direita e a esquerda? Em termos de sistema de governo, a direita ela defende um Estado mínimo, a mínima intervenção do Estado na vida das pessoas, pautando-se apenas por temas ou por questões essenciais à sobrevivência do cidadão, como por exemplo saúde, segurança pública, enfim. Já a esquerda, em temas de sistema de governo, ela prefere um Estado maior, ou seja, um Estado mais atuante diretamente na vida das pessoas. Um Estado com plenos poderes, vamos dizer assim, inclusive para definir algumas questões com relação ao cidadão. Né? Então, em termos de ideologia de governo, a diferença é basicamente essa. Agora, nós temos, por exemplo, também o viés econômico da direita e da esquerda. Economicamente falando, a direita defende a maior autonomia das empresas, né, na busca por recursos, a aplicação desses recursos, defendendo o livre mercado. Né? Economicamente falando, a esquerda ela já defende um controle estatal maior sobre empresas, inclusive, é claro, empresas privadas, em que o governo tenha conhecimento, inclusive podendo controlar como a iniciativa privada controla o seu capital.
É exatamente por isso que a direita ela defende muitas vezes a privatização de empresas públicas, né? Enquanto que a esquerda ela defende a estatização, inclusive, de empresas privadas consideradas estratégicas. Por quê? Porque ela quer um Estado vou colocar nesse termo, né, que controle a economia, né, que dê palpite ali, que esteja atuante na economia de uma maneira prática. Ainda dentro desse viés de políticas econômicas, né, a direita ela defende, por exemplo, uma redução de encargos tributários sobre a iniciativa privada, sob a justificativa de que, pagando menos impostos, a iniciativa privada vai conseguir produzir mais, empregar mais pessoas e assim ser mais eficiente no processo econômico. Já a esquerda, dentro desse viés ainda de políticas econômicas, ela defende uma taxação tributária maior sobre grandes fortunas. Ou seja, vamos dizer assim, aquela parábola robin-hoodiana de tirar dos ricos e dar aos pobres. O que ela defende? Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos, tá? Agora vamos para mais um ponto, mais um tópico dessa diferença entre direita e esquerda, que é onde pega realmente, que é a questão social, né? A direita, ela defende, por exemplo, o indivíduo em função do grupo. Dentro disso, ela preza, por quê? Pela meritocracia. Ou seja, o sujeito chega onde ele quer, ele atinge os patamares que ele quer dentro do seu esforço, dentro do seu método de trabalho, tá bom? Ainda nesse sentido, dentro das causas sociais, a direita acaba que ela se posiciona de uma forma contrária a programas de governo, como por exemplo esses programas de distribuição de renda, esses programas de auxílio governamental, porque a direita ela entende que o sujeito deve conseguir o seu dinheiro, enfim, o seu ganha-pão, ou conseguir os seus méritos em função da sua força de trabalho, independente da classe social, independente da diferença entre classes sociais do indivíduo A para o indivíduo B. Ela acredita que os dois devem chegar onde precisam dentro do seu método, dentro da sua força de trabalho, tá? Dentro dessas questões sociais, a esquerda já se posiciona de uma forma diferente. A esquerda defende que o Estado deve auxiliar o indivíduo no sentido de equiparar as forças dele com aquela pessoa que tem um maior potencial econômico. Ficou complicado? Um pouquinho, né? Mas o que acontece, resumidamente? A esquerda ela defende planos de ajuda governamental, esses planos de distribuição de renda, como por exemplo, renda básica, Bolsa Família, entre outros que a gente tem no Brasil. Isso porque a esquerda preza pela igualdade social entre as pessoas, desprezando, vamos dizer assim, a sua força de trabalho. Ou seja, o indivíduo A e o indivíduo B, independente da sua força de trabalho, eles têm os mesmos direitos adquiridos, eles têm os mesmos direitos em termos de condições sociais. E como a gente vive numa economia capitalista, a esquerda, apesar dela defender, lógico, uma economia mais socialista, né, a esquerda defende que o Estado, nesse sentido, ele deve intervir no sentido de equiparar as forças entre os indivíduos. Aí entra, por exemplo, essa questão da distribuição de renda, porque a esquerda realmente ela defende uma melhor distribuição de renda, né, entre todos os brasileiros, independente da sua força de trabalho. Outras pautas também ligadas a esse espectro ideológico de direita e esquerda traz à tona assuntos como, por exemplo, aborto, família, direitos da comunidade LGBTQIA+, porte de armas, por exemplo. A direita ela é vista como mais conservadora nesse sentido. O que quer dizer? Que uma pessoa, por exemplo, ligada ao espectro ideológico de direita, no que tange a questão família, ela defende a chamada família tradicional, que é aquela família formada por um homem, por uma mulher e filhos, né? Já a esquerda, ela defende, por exemplo, inclusive famílias formadas por casais homoafetivos, né?
No que tange ao aborto, por exemplo, pessoas ligadas ao espectro ideológico de direita geralmente são contra o aborto. Pessoas ligadas ao espectro ideológico de esquerda geralmente defendem o aborto em algumas causas, né? E outras, inclusive, defendem independente da causa, né? Com relação a porte de armas, a direita geralmente defende sim o porte de armas. Pessoas ligadas à direita defendem realmente ali o porte de armas. Já as políticas de esquerda são a favor do desarmamento, ou seja, são contra o porte de armas, né? Com relação a direitos LGBTQIA+, né? Pessoas ligadas à direita geralmente, né, são contra a determinados direitos da comunidade LGBTQIA+. Pessoas ligadas ao espectro de esquerda, ela já tem uma visão mais ampla no que tange a esses direitos, como, por exemplo, mudança de nome, ou até mesmo aquela pessoa que se identifica com outro gênero, frequentar banheiros públicos daquele gênero com o qual ela se identifica. Enfim, são questões que diferem também. Uma outra diferença também, por exemplo, entre direita e esquerda é com relação a cotas raciais, por exemplo, em universidades. Geralmente pessoas ligadas à direita são contra essas cotas, né? Agora, pessoas ligadas à esquerda, geralmente elas são a favor dessas cotas, usando sob justificativa essa questão histórica que a gente tem com as pessoas chamadas negras ou pretas, dependendo aí da sua denominação, tá bom? Então, como eu disse, tem uma diferença, um espectro teológico certo ou errado? Não, não tem. Realmente são crenças, é aquilo que as pessoas acreditam, né? Desde que se mantenha, claro, o respeito, o entendimento, né? Por aquelas pessoas que têm um espectro ideológico, um pensamento, uma forma de pensar ou uma filosofia diferente, tá bom? Então, basicamente, esta é a diferença básica entre direita e esquerda. Agora, tem também, por exemplo, a chamada extrema-direita ou a chamada extrema-esquerda, tem os conservadores, tem os liberais, tem os neoliberais, e é claro, a gente vai trazer também a diferença entre esses espectros políticos aí para você. Só que todos esses espectros que eu mencionei são subvariações da direita e da esquerda, que, vamos dizer assim, é a mãe, né, de todas essas diferenciações ideológicas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá bom? Deixe seu like, seu comentário aí. E é claro, eu te aguardo no próximo vídeo. Obrigado, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.